Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida do teu filho na tua presença. Quero pedir que o Senhor abençoe ele, que o Senhor fortaleça e que o Senhor traga uma palavra revelada para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Índio aqui é... Índio Pocotó. A gente tem um monte aqui, ela, hein? Aqui é indígena, todo mundo é indígena aqui. É à toa que a Aline tá doida, né, Aline? Tem essas quebradas. Amém? Amém. Eu vou falar hoje sobre um assunto que é bem conhecido por muitos e não é de grande dificuldade de entender. É algo que nós, como sociedade... Tirar, né? Pode tirar. Não pode estar autorizado. Você tem que tirar mesmo para pregar com isso. Não, aí não Funciona não. não funciona. A gente, como sociedade, a gente tem vivido nos últimos meses, né? Desde o final de novembro para cá, a gente tem vivido o alto da pandemia, né? E isso tem sido um grande desafio para a gente. Nós que, como igreja, somos amigáveis, né? Somos amáveis, somos afetuosos, a gente sofreu um choque. A gente teve que se adaptar a uma situação que até então não era conhecida pela gente. A gente via em filmes, né? E filmes era muito comum. E esse dia a gente estava lá na casa de Jessé, conversando com ele, e eu falei um pouquinho sobre a autoconfiança. Que nós como seres humanos, nós temos perdido a nossa confiança. Tanto que a gente sabe que a questão da pandemia a gente tem que ter cuidado. Como usar o álcool gel, usar máscaras em lugares, né, onde tem aglomeração de pessoas. A gente precisa usar luvas em determinados lugares, né? No ônibus, se você pega ônibus. Enfim, e de certa forma isso tem deixado muita gente na neurose, né? Tem gente que tem descabido para um outro lado assim que se distanciou tanto que muita gente até da própria família não tem contato, a não ser por telefone, videoconferência, essas coisas tudo. Mas aí você fala assim, poxa, mas isso foi uma regra, foi uma definição que foi criada justamente para evitar. Não, eu entendo. Só que nós, como seres humanos, nós temos perdido a nossa confiança. Você pode perguntar para qualquer pessoa, você confia hoje sair para ir para o trabalho, ir no shopping, ir em determinados lugares? Muita gente fala que não vai, porque tem medo. Não é questão de idade. Se você está acima dos 50, não quer dizer que você está acima dos 150, dos 50, você está no risco, mas não quer dizer que você tem que ficar enclausurado por causa disso. Você tem que viver a vida. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Confiança. E eu quero dizer para você que o que é confiança para a gente, quando nós falamos sobre confiança? Imagine você trabalhou, ou se você não trabalhou, você levou seu currículo para uma empresa, a empresa dos seus sonhos. Aí você entrou, foi classificado, foi condecorado com a medalha de ouro para começar a trabalhar, e você vai trabalhar na sua empresa que você desejou, sonhou a vida inteira. E você começa a entender, observar seus colegas de trabalho, que quando terminam algumas reuniões, alguns colegas de trabalho começam a reclamar. Nada do que esse fulano de tal falou aí vai dar certo. E você empolgado com o novo emprego, né? Então você não vai entrar na pilha de ninguém, né? Você se auto-preparou, se analisou justamente para você ter uma confiança absoluta, porque aquele trabalho é o ideal para ti, independente do que os outros falam. Mas é comum a gente encontrar nas empresas hoje, nos lugares, pessoas que são contrárias. Pessoas que são, não vou nem dizer contrárias, mas negativos. Murmuradores. E esse grupo de pessoas, entendeu, acaba por, não vou dizer envenenar, mas acaba, sabe, mexendo com as emoções de um e de outro. Daqui a pouco, um grupo maior
não acredita na empresa, um grupo maior não acredita nos dons da empresa, um grupo maior não acredita na filosofia da empresa, e aí muita gente começa a ter problema. E aí você analisando, aí nesse momento você desperta e começa a entender que os seus colegas não confiam uns nos outros. Aí começa a ter um problema. Aí você começa a observar que o problema é de confiança. Porque tem gente que fala assim, não, mas se fosse eu que fosse dar essa palestra, eu tenho confiança suficiente de que eu seria o melhor. Ah, não, mas se fosse eu que fosse falar sobre essa tarefa lá na empresa, se eu fosse falar sobre autoajuda, se eu fosse, eu tenho condição, eu tenho certeza que eu seria melhor do que fulano e tal. Então todo mundo nessa hora é melhor do que o outro. Né? Mas aí você começa a observar que existem começam a surgir alguns problemas. E esses problemas no futuro vão gerar problemas de relacionamento. Então, o que acontece? Aí você, já percebendo disso, aí nós vamos começar a entender um pouquinho sobre a confiança. Primeiro, definição de confiança. Confiança pode ser definida de algumas maneiras diferentes, porém todas sendo derivadas da mesma palavra. Definição como um estado em que um ser ou uma pessoa se sente corajosa para encarar desafios, para ter também fé em alguém ou em alguma coisa, e também de fazer o que as pessoas têm que fazer e são aptas a fazer. Então a pessoa se sente confiante. Essas são algumas maneiras de expressar a palavra de confiança. Mas confiança é bem mais do que isso. A confiança é a função de duas qualidades: caráter e competência. Não adianta você querer ser o melhor se você não sabe fazer. Não adianta você, por exemplo, dentro de uma empresa, não adianta você... Bom, eu entrei na empresa hoje e já quero ser o diretor da empresa. Não tem lógica, não tem cabimento. Existe um longo caminho a ser seguido para você chegar naquele patamar. E não é da noite para o dia, existe um processo para isso. E a gente sabe que muita gente já quer pular logo de etapa, né? Entrou hoje, já quer ser o chefe da sessão, porque ele que sabe, ele que tem condição, ele que conhece, e por aí vai. E como a falta de confiança afeta a nossa vida? Como eu já falei, tem pessoas que às vezes minam a confiança dos outros, começando a dar aquelas alfinetadas, né? Ah, eu não confio em fulano, então eu não sou obrigado a ouvir, não sou obrigado a aceitar o que ele diz. Eu tenho minha opinião. Essa é a ideia que muita gente tem. Né? Então, antes de falarmos de confiar nas pessoas, temos que falar também os porquês da confiança e por que são tão importantes. A falta de confiança quer dizer que você está ouvindo mais os outros que a si mesmo. Lembra da historinha que eu comecei no início? Ele começou a observar que alguns colegas começaram a falar mal uns dos outros. E isso levava o quê? A não confiar uns nos outros. A primeira coisa que você destaca numa pessoa quando ela não tem confiança, não é aquela pessoa que fica, sabe, no cantinho ali, sabe, no seu lugarzinho ali. Não, isso não quer dizer que aquela pessoa tem confiança ou não tem. Mas é quando ela começa a ouvir os outros em vez dela mesma. Significa que ela começa a dar mais importância ao que os outros falam a respeito, inclusive, dela, do que os outros. E isso quer dizer que quando nós não acreditamos em nós, quando nós não confiamos em nós mesmos, fica difícil nós desenvolvermos um trabalho em qualquer área da nossa vida. Nós vamos encontrar dificuldade em qualquer área que você entrar, nós vamos encontrar dificuldade, porque a gente não vai ter a habilidade de se adaptar àquela situação.
Então a primeira coisa que nós temos que fazer é parar de ouvir os outros. Olhar para nós, ver o que nós precisamos, acreditar em nós, acreditar no nosso potencial, para que a gente possa desenvolver e desempenhar um papel bacana e produtivo em qualquer área que a gente for entrar. No início do ano 2000, os cientistas descobriram um hormônio chamado ocitocina. Ele fica na parte frontal, no órbito frontal do cérebro. Esse hormônio, ele é responsável por, no caso da mãe, amamentar o filho. Ele era responsável de auxiliar na questão da gravidez e também auxilia também na questão do sexo. Só que os cientistas descobriram que a ocitocina vai um pouquinho mais além. Ela está associada especificamente também sobre a confiança. Porque a confiança, ela tem todo um trabalho para você fazer, para você desempenhar um bom papel em qualquer lugar que você for. Se você for entrar em qualquer lugar e você não tem confiança, você já perdeu a batalha. Você já perdeu o celular aqui está com problema. De Deus. Ele é bem desobediente. Você já perdeu a habilidade ou a condição de você desempenhar um papel bacana naquele momento. Então você precisa, acima de tudo, ter confiança. E os cientistas descobriram que, relacionado à ocitocina, tem dois órgãos que são super importantes. E quando nós tratamos na medicina tradicional chinesa, nós entendemos que esses órgãos são importantes porque são vitais. É o rim, que está associado ao medo, à ansiedade. Então, geralmente quando você fica com medo, você chega assim, você diz que a gente sente aquele friozinho no estômago, né? Mas esse friozinho não é no estômago, ele é no rim. E aí gera aquela sensação de esfriamento, mas ele é no rim. Então a primeira sensação que nós temos, quando nós estamos com falta de confiança, é a questão do medo. Medo se a gente vai conseguir fazer, medo se a gente vai conseguir realizar, medo se a gente vai ter condição de fazer bem aquele papel, desempenhar bem aquela função em qualquer área que a gente entrar. Eu lembro que o Gessé tem algo interessante, que o Gessé não pergunta se você pode. Ele olha para você e fala, você tem condição. E isso é importante porque, para um bom entendedor, significa que eu preciso ter essa confiança. Poxa, mas se ele confia em mim, então eu posso. Então eu devo fazer. Só que na maioria das vezes, as pessoas elas querem puxar para o tapete. Principalmente nas empresas. Principalmente nas empresas, as pessoas gostam de puxar o tapete. Porque a pessoa tem que aparecer. Se ela não aparecer, o dia não está pronto para ela. O dia não foi bom para ela. E outro órgão que é relacionado à questão da confiança é o suprarrenal. No suprarrenal tem dois hormônios que são criados, que é a adrenalina e a noradrenalina. Esses dois órgãos, eles são fundamentais para que a gente possa desempenhar uma confiança absoluta na gente. Quando a gente trata, eu trato, a gente estudando a medicina tradicional chinesa, a gente descobre que esses órgãos são fundamentais para que eu possa ter uma confiança ativa em mim a todo instante. E se você faz não vou dizer um tratamento, mas se você faz essa aplicação, por exemplo, no seu pé, eu trabalho com reflexologia, pelo menos 2 vezes por semana, isso se você tem a sua autoconfiança baixa. 2 vezes na semana, a sua autoestima levanta automaticamente. Isso significa que muitas vezes nós precisamos de estímulos para atuar, entendeu?
na vida secular de uma forma tranquila, sem problemas. Eu não vou me preocupar com o que os outros falam, eu não vou me preocupar, nem me ater com o que os outros pensam. Eu vou fazer o meu trabalho. E eu fazendo o meu trabalho, eu vou ter um desempenho na minha função, no meu trabalho, e eu não vou ter problema com isso. Um exemplo de problemas que a falta de confiança faz aparece muito bem em uma fábula antiga, que é o pastor mentiroso e o lobo. Quem já ouviu falar? É uma historinha que foi criada pelos irmãos Grimm, autores de muitos livros infantis que marcaram gerações, como Chapeuzinho Vermelho e A Bela Adormecida e muitos outros. Nessa fábula, acompanhamos um garoto, pastor de ovelhas, que está entediado com a vida e decide chamar a atenção da sua vila. Sempre que ele vai com o grupozinho de ovelhas, aí ele volta gritando que lá vem o urso. E aí a cidade, no momento, fica empolvorosa. A vila fica empolvorosa. Só que aí chega um ponto que aí o pessoal percebe que o urso nunca vem. E um belo dia, ele está lá, um rapazinho, cuidando das suas ovelhas, e aparece o dito urso. Só que aí ele corre desesperado para a vila, desesperadamente, grita, todo mundo olha, é mais uma dele. Ninguém acredita nele. E sabe por quê? Porque ele gerou desconfiança na vida. E quando você gera desconfiança, ninguém acredita. Sabe acreditar? É fulano que está falando, então não vou acreditar. Ou seja, nós temos que ter uma postura diferente. De gerar confiança para que a gente também tenha confiança. As pessoas têm confiança na gente. Você precisa confiar nos outros e deixar-se ser confiado. Porque hoje em dia, principalmente nesse momento de pandemia, todo mundo tem a sua opinião. Todo mundo tem a sua receita certa para viver tranquilo. Muitos se isolam, muitos não têm contato com ninguém, muitos pegam, eu não sei como é que funciona hoje, a questão de não ir para o trabalho, dependendo da idade. 60 anos não pode ir. Não pode, né? Terceira idade não pode. Aí vamos supor, o cara tem 60 anos, trabalha, funcionário público, não vai para o trabalho. Mas muita gente tem vivido com sua própria receita de vida. E muitas vezes esquecendo que nós somos seres humanos. Nós, como seres humanos, nós fomos criados para viver em comunidade. Mas nesse momento a gente está vivendo em alto isolamento. Que dificuldade para a gente, né? E aí, como é que a gente faz? A gente não faz, a gente tem que começar do início, galgando ponto por ponto, vencendo algumas situações, para que a gente possa viver uma vida equilibrada e tranquila, saudável. Então, diferente do rapazinho, a gente tem que gerar confiança nos outros. As pessoas têm que olhar para a gente e confiar na gente. Se a gente não gerar confiança nos outros, a gente nunca vai desempenhar um papel em qualquer área que a gente for eficaz. Porque a gente sempre vai ter sempre gente com o pé atrás com a gente. E isso não é bom. Então, qual é a importância? Esse é o batata. Qual é a importância, então, de mantermos a confiança? A importância é que nós precisamos desenvolver isso na gente, a ponto da gente poder vivenciar isso. Colocar, sabe, para onde a gente for, a gente precisa estar dentro dessas condições. E o que mais tem afetado as pessoas de uma forma geral é justamente a questão de
além de gerar, entendeu, e desconfiança nos outros, gerar também a incredulidade. Que as pessoas elas ficam incrédulas, né, com certas situações. Esse problema mesmo da pandemia, alguns anos atrás, ninguém pensava que isso fosse acontecer algum dia, né? A gente via em filmes constantemente, né? Eu Sou a Lenda, né, com o Will Smith, só que lá fala sobre os zumbis, né? É uma coisa, a gente não sabe como é que está como é que a gente fala? A gente não fala como é que está a ciência por aí afora. O fato de ter esse momento da pandemia foi um descontrole. E o descontrole não foi nosso, mas foi da ciência. A própria ciência não pôde explicar, nem está explicando adequadamente como é que funciona e o que devemos realmente fazer ou não fazer com isso. Hoje nós entendemos que nós precisamos de fazer o mínimo possível. E qual é o mínimo? Cuidar de nós, da nossa saúde. Como já falei, usar o gel, usar a luva, usar máscara, não andar em certos lugares. Eu estava observando esses dias, na verdade ontem, existe acho que o último óbito que teve, pelo que eu vi, foi no dia 10 de setembro no dia 10 de setembro foi o último atestado de óbito aqui no Valparaíso. Mas de lá para cá, existe um acréscimo de pelo menos quase que 80% só de pessoas infectadas. Um número alarmante, cara, quase 5.000 pessoas do dia 10 de setembro para cá, que eles estão analisando. Aí você imagina, o que é que a gente está fazendo de errado? O que está acontecendo porque está crescendo o número a cada dia que passa? É porque as pessoas não têm confiança? Não. É porque as pessoas estão deixando de acreditar nas regras simples da sobrevivência. E aí tem problema. Então, nós precisamos entender isso. O outro ponto é que a importância da confiança nas equipes. Se você está em uma equipe, você tem que ter confiança, tem que gerar confiança na equipe, a ponto da equipe ter confiança em você para que vocês possam produzir. Uma equipe que tem um líder que não gera confiança é uma equipe que vai ter problema sempre. É preciso o quê? Começar a rever algumas situações para corrigir. A importância da autoconfiança. A autoconfiança também é essencial para tudo na vida. Ter confiança em si mesmo é a chave para liderar, encarar desafios diários e coordenar reuniões e etc. Então, eu preciso de autoconfiança. Eu preciso me treinar. Eu preciso, não me adaptar, mas eu preciso me treinar. Porque eu sou confiante. Porque se você não tiver confiança em você mesmo, você não faz nada. Até para ir na padaria, hoje em dia, a gente tem que confiar. E aí, como confiar? Como inspirar confiança? E como gerar confiança em você mesmo? São situações que a gente fica perguntando, né? Confiar nas pessoas é algo que muitas pessoas não conseguem fazer por algum problema no passado. Ou porque foram ensinados assim. As mães falam legal, só não é para falar com qualquer um. Não tem esse negócio? Pai e mãe, né? Os filhos falam, não é para falar com qualquer um. Se qualquer pessoa estranha for falar com você, me procura. Instintivamente, a gente já está gerando uma sensação de confiança. Eu não posso confiar nos outros, eu tenho que confiar em quem eu conheço. E para fazer isso, a primeira coisa que nós temos que fazer é ser sincero. Seja honesto. Não minta achando que isso, por algum motivo, te dará alguma vantagem. Tem gente que para gerar confiança, ele quer subir em cima dos outros, né? Quer subjugar, quer submeter. Mas não precisa. Seja honesto. Seja honesto. Poxa, mas espera aí, mas se eu for honesto, fulano vai achar que eu sou besta. Deixa pra lá, moço. Seja você mesmo.
Seja você mesmo. Tem um ditado que diz: o que é do homem, o bicho come. O que é seu, é seu. Mas você precisa ter confiança em você. Você precisa desempenhar o seu papel, fazer bem feito para não ter problema. Então a primeira coisa, ser sincero. A segunda coisa é corrigir os erros cometidos. Erros acontecem o tempo todo e por todas as pessoas do mundo. Todo mundo comete erro. Aí eu tenho uma indiferença com o Neto. Neto, eu quero te pedir desculpa, quero te pedir perdão. Tal dia aconteceu assim, assado, eu fiz isso. Não custa nada. Corrigir erros do passado te dá uma tolerância de sobrevivência que você não imagina. Te dá um gás para você viver. É melhor do que você ficar, muitas vezes, sabe, preso ao passado. Nós sabemos que viver preso ao passado traz consequências que muitas vezes são desastrosas. Então, aprenda a corrigir os erros. Vá na pessoa, converse com ela. Mas será que ela vai aceitar? Não se preocupe. Fala. Seja sincero, seja tranquilo. Outra coisa, procure escutar. Muitas vezes nós apenas ouvimos para responder, mas não é esse o objetivo de que devemos ter. O objetivo é ouvir para entender, diagnosticar e observar aquelas informações. Não infira que saber que o importa para os outros. Então é melhor você ouvir, entender. Às vezes nós resolvemos problemas simplesmente só ouvindo. A gente consegue entender os problemas dos outros. A gente não precisa se fazer de surdo para deixar para lá. Não, cara, estou a fim de ouvir. Não. A gente precisa escutar. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que é dono de casa, trabalha em alguma área, nós temos que escutar, porque todo dia vem gente na nossa porta para conversar. Ou os filhos, ou os parentes. E se você não tiver paciência para escutar, você não vai ter paciência para também dar uma resposta. Você não vai nem saber o que dizer. Porque todo mundo tem problema. Todo mundo tem dificuldade. E todo mundo precisa conversar. O Jeová, diferente das mulheres, é um cara que conversa pra caramba. Desculpa, Jeová. Brincando. Eles dizem que as mulheres falam 3.000 palavras por dia, né? O Jeová fala 3.001. Precisamos falar, precisamos escutar. Não é só falar, nós precisamos escutar também. Porque quando você escuta, você sabe exatamente o que dizer e o que fazer naquele momento. E para terminar, há muitas maneiras de vermos a confiança, mas todas giram em torno do desenvolvimento da interação humana. A gente tem que estar junto. A gente tem que estar andando junto. Não tem como ficar fora. Essas são algumas das situações que precisamos ver para a gente poder ter uma vida tranquila e também viver confiante de que você pode, que você deve, que você tem condição de viver em qualquer lugar, de desempenhar seu papel em qualquer área que for. Porque você é uma pessoa altamente confiante em si mesmo. Bacana? Espero que eu tenha ajudado. Eu acho isso interessante porque faz parte da nossa vida. Se a gente não tiver confiança em nós mesmos, dificilmente a gente vai poder fazer alguma coisa decente. Bacana? Obrigadão, Deus abençoe. Amém, amados? Muito bom, né? Referir-se à confiança. E eu estava lembrando de um texto das Escrituras. Estava também lembrando da minha mãe. Mas tem umas coisas assim que são muito boas.
Primeiro eu quero citar a Bíblia, depois eu vou falar da minha mãe. 1 João capítulo 5, versículo 14, diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quer dizer, se nós confiamos que realmente Ele nos ouve, né, ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Então, assim, essa palavra confiança é importante, ela, né? Mas, em primeiro lugar, nós precisamos depositar nossa confiança no Senhor, né? E colocar em Deus toda a nossa... aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos, aquilo que nós estamos buscando, colocar em Deus e confiar. Fé, isso significa fé. O que é fé? Confiar. Aí vem a confiança nas pessoas. Por exemplo, eu tenho fé no Bruno. Isso significa que eu confio nele. Né? O Bruno é brother, é um cara que eu posso, passar por uma situação, recorrer a ele, ele vai me ajudar. Então isso é fé. Eu estou tendo fé de que ele vai me ouvir. Né? Então, assim, tem a confiança para com Deus, naquilo que eu vou, quando eu for orar, eu preciso confiar. Se eu for orar na presença de Deus, não confiando, não vai resolver nada. Eu não estou tendo fé. Né? E a confiança de uns para com os outros, a confiança no nosso próximo. E isso que o diabo rouba, porque ele sabe que quando a igreja tem comunhão, está unida, e nós confiamos uns nos outros, nós sabemos que um pode ajudar o outro. Eu estou precisando de uma coisa, eu posso recorrer ao irmão, posso ir lá no Jeová, que eu sei que o Jeová vai me socorrer. Se ele não tiver aquilo que eu estou pedindo naquela hora, aquilo que eu estou precisando, ele pode mobilizar outros para me ajudar. Mas ele não vai sair falando mal, falando besteira. O pastor chegou aqui e está precisando disso, não sei o quê, logo o pastor, não sei o quê. Né? Claro que eu não vou usar o meu, porque eu sou pastor da igreja, para sair explorando ninguém. Graças a Deus eu não tenho esse perfil. Né? E não é porque eu sou anjo nem nada não, é porque não é meu perfil, não é meu caráter. Graças a Deus, né? Aproximar de ninguém com interesse em alguma coisa, não tenho isso, né? E às vezes as pessoas se aproximam de outras porque a pessoa tem um carro bom, aí ele quer usufruir daquele carro. Às vezes a pessoa se aproxima de outro que a pessoa tem uma casa com a piscina, ele quer usufruir daquela piscina, né? Ele se aproxima do outro porque ele tem um tosador de cachorro, e aí qualquer coisa vai querer ver se o irmão tosa o cachorro dele de graça. Então, assim, vai se aproximar do outro, que o outro tem lá uma hamburgueria, e aí de repente ele vai liberar um hambúrguer para mim de graça, na amizade, né? Vai dar preferência para mim. Isso é tudo deturpado, isso aí é tudo coisas que não funcionam, né? Não funcionam. Então eu tenho que gostar das pessoas por elas, não pelos que elas me proporcionam. Eu vou gostar do Neto e da Neide porque eles têm alguma coisa que eles me proporcionam. Eu vou gostar do Jeová e da Nilva porque eles têm algo que me proporcionam. Não, eu vou gostar das pessoas pelas pessoas. E quando as pessoas têm isso, quando nós criamos isso e trabalhamos isso em nosso meio, nós passamos a ter mais confiança uns nos outros. Nós passamos a nos respeitar mais uns aos outros, né? Porque isso é que é importante na casa de Deus. E essa confiança orgânica, que o Matinai, ele hoje foi bom, né? Hoje eu estou estudando, que bom, graças a Deus. Eu fico feliz, irmãos. Eu fico feliz quando eu vejo que a pessoa está crescendo, né? Aí hoje ele está todo na anatomia, tá, que legal, muito bom. E realmente existem coisas no organismo que liberam a alegria, que liberam a confiança. Tá ali as duas, tem uma que já está no fim do curso, já, então outra que está ali começando, já está estudando sobre isso, já está estudando sobre essa questão. Tu já estudou isso aí, né? Então vem a questão da alegria, coisas no organismo que liberam alegria, coisas no organismo que traz tristeza, coisas no organismo que faz a pessoa ser uma pessoa confiante.
Então nem tudo é demônio, nem tudo é emocional, muita coisa às vezes é orgânica, às vezes até vitamina, sabiam disso? Às vezes até a falta de uma vitamina no organismo. Essa semana eu estava até vendo sobre a importância da vitamina D3, que todos os nossos órgãos precisam da vitamina D3. E é a vitamina que mais existe carência no ser humano, porque a gente não passa 20 minutos ao sol, no horário que devíamos ficar, 15 a 20 minutos. E ele disse que a vitamina você pode tomar ela hoje, né? Você faz ali, fica no sol, aí você recebe a vitamina D3. Mas se você tomar banho, tudo ela já vai embora. Então, tem esses detalhes. Todo dia você tem que estar tomando. E quando você toma, seu organismo vai fortalecendo. Então, essas questões que tirar a harmonia orgânica, algumas vezes até falta de vitamina, né? Às vezes até falta de vitamina. Então, nós precisamos. Falando da minha mãe é uma pessoa, mãe está com 81 anos. Eu fui lá a Recife, preocupado com ela, tudo. Minha mãe está em casa, entra neto, bisneto, amigos, entra na casa dela, sai. Ela agora foi para a casa do meu irmão, passar uns dias lá. Ontem eu estava vendo ela, todo mundo lá, comendo pizza, aquela coisa toda, entendeu? Minha mãe não é assim, essa pessoa que fica com aquele medo de que vai pegar isso, que vai pegar aquilo. Ela não entra nessas paranoias. Engraçado que eu tenho minha tia que faleceu, ela já era assim, ela já era mais cuidadosa, medrosa, né? Tudo ela tinha medo, ela vivia fazendo prevenção. Engraçado, minha mãe veio fazer prevenção porque eu levei ela para fazer, não foi, amor? Eu que levei minha mãe para fazer prevenção aqui, já com 70 e tantos anos, quase 80. Que ela foi fazer a primeira prevenção. Minha tia vivia fazendo prevenção, morreu de câncer no colo do útero. A médica que fazia prevenção nela não conseguiu identificar logo. Foi uma péssima médica, né? Porque não conseguiu identificar que ali tinha um câncer que estava se desenvolvendo. Quando veio descobrir, já era de última hora e não teve mais jeito e ela faleceu. Mas uma pessoa assim que não dançava, não bebia, não fumava, não fazia extravagância, né? E tinha esses cuidados todos. Minha mãe não, minha mãe já farriou muito, brincava carnaval, participava de desfile, e ela não estava nem aí. E assim, está aí com 81 anos, forte, graças a Deus, né? Quero que ela viva mais anos e bem, eu pego no pé dela para ela ter alguns cuidados, para ficar bem mesmo, né? Então isso é importante, porque a pessoa tem autoconfiança. Então não deixa com que... existe muito essa pessoa assim, eu tô tomando tal medicação, aí a pessoa chega e diz para ele, o que é que tu sente mesmo? Aí eu sinto uma coceirinha aqui. Então me dá o nome do remédio que eu vou tomar. É hipocondríaca, são pessoas hipocondríacas. Ela já vive tomando medicação baseada nos sintomas dos outros. Esse dia que esse negócio da pandemia, até orei, falei, Senhor, em nome de Jesus, está repreendido da minha vida. Eu não quero ser um hipocondríaco, né? Eu estava tomando as vitaminas, esse negócio aí para fortalecer a imunidade, né? Aí eu estava tomando, era própolis, era vitamina de A, Z, vitamina C, tá, aquela coisa toda. Não, depois eu vou virar uma farmácia ambulante, Deus me livre, né? Então assim, a confiança, nós temos que desenvolver a nossa autoconfiança. Isso é muito importante, conforme o Martinez falou. E é uma palavra bem propícia, né? No momento em que nós estamos vivendo, que ninguém confia em ninguém, desconfia de tudo e de todos, né? A ciência se perdeu, a ciência está aí. Uma hora eles falam uma coisa, outra hora eles falam outra. Uma hora fala que está bem, outra hora fala que está mal. E aí o mundo está todo assim, nessa situação. Isso reflete no dia a dia, reflete na igreja também, né? Reflete na igreja que as pessoas ficam assim, será que eu participo? Será que eu não vou? Será que eu vou ficar doente? E eu já vi pessoas que às vezes não vêm para não ficar doente e acaba ficando. Então, é uma coisa que a gente não tem um padrão. É hora de nós buscarmos o Senhor, colocar nossa confiança no Senhor. E a palavra de Deus diz, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, como é que eu vou saber a vontade de alguém se eu andar com ela? Eu não vou saber a vontade da minha esposa se eu não ando com ela, se eu não comunico. O Jeová e a Nilva não vão saber a vontade um do outro se eles não comunicam, não andam juntos. Não é? Mesmo que estão casados.
Mas se não tem esse relacionamento, essa comunicação, como é que você vai saber o que o outro quer? Você vai saber a vontade do outro. Aí fica falando por código, não adianta, tem que chegar e falar, né? Esclarecer as coisas. Então, na mesma coisa, no nosso relacionamento com Deus. Eu vou saber a vontade de Deus para a minha vida se eu me relacionar com Deus. Se eu buscar a Ele em oração, se eu ouvir a palavra dEle, se eu ouvir o que Ele tem falado para mim, o que Ele tem para mim dizer, aí sim, eu vou. Essa semana uma pessoa, eu estou mandando todo dia um versículo, um capítulo, né, para devocional. Aí uma pessoa mandou para mim, falou: pastor, Deus me deu uma resposta que eu estava pedindo há dias, e nesse dia, esse versículo de hoje veio em cima daquilo que eu estou pedindo a Deus. Já tem tempo que eu estou pedindo a direção a Deus, e Deus confirmou hoje em cima desse versículo. Então, assim, se você vai orar, se você vai buscar Deus, se você vai ler a palavra de Deus, você vai receber a direção de Deus para a sua vida. Agora, você quer receber direção de qualquer jeito, não adianta. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida, enfiado no trabalho, não ora, não busca a Deus, enfiado nos estudos, não ora, não busca a Deus, não vai saber não, a vontade de Deus não. A vontade de Deus para a vida da gente, a gente só vai saber se tivermos comunhão com Deus. Amém? E aí nós vamos ter confiança para sermos abençoados e pedir alguma coisa a Deus, sabendo que Ele nos ouve. Porque nós sabemos que estamos pedindo de acordo com a vontade dEle. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer nesta manhã e pedir que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos e que o Senhor nos leve a cada dia, Senhor, estarmos fortalecidos no Senhor. Que a cada dia a nossa confiança em Ti seja dobrada, aumente. Que a cada dia nós possamos mais e mais ter intimidade contigo, ouvir a Tua direção. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha, através do Teu Espírito Santo, movendo em nossos corações, que o Senhor venha agindo nas nossas vidas, que o Senhor manifeste o Teu poder, a Tua graça, a Tua sabedoria, Pai, em nosso meio. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pelo Teu fortalecimento, que o Senhor venha nas nossas vidas. Obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe sua casa.